Sejam bem-vindos ao terceiro dia do Festival de Fotografia de Tiradentes. Gostaria de cumprimentar nossos queridos tradutores de Libras, que estão aqui permitindo que o nosso festival seja mais acessível a todos. Agradeço também a equipe técnica do festival, que está ali em cima, sempre ajudando a fazer isso acontecer. A 12ª edição do festival conta com a confiança dos nossos patrocinadores, então agradeço CBMM, Itaú e CEMIG, e os vários apoiadores que estão nessa lista enorme que vocês podem ver aí. Então, obrigada a eles. Que bom que a gente está conseguindo chegar à 12ª edição com a colaboração de todos eles. Antes de começar a palestra, dar início à conversa com Fabiana e Edgar, eu queria chamar a vinheta e um breve videozinho sobre um projeto educativo, Combinar Foto, que aconteceu desde antes do festival. O festival começa muito antes dos dias mesmo. Então, vou passar o videozinho, já eu apresento a mesa. Obrigada. Bacana, gente. Obrigada. Então, vamos dar início aqui, palestra de 11 horas. Vou apresentar a Fabiana e ela apresenta Edgar. Fabiana é pesquisadora, editora e uma das fundadoras do Fotô Editorial. Ela é doutora em multimeios pela Unicamp e pós-doutora pela Escola de Comunicações e Artes e em Antropologia Social pelo Departamento de Antropologia da Unicamp. Ela é pesquisadora e coordenadora adjunta do Lágrima, que é o Laboratório Antropológico de Grafia e Imagem da IFCH, da Unicamp. Obrigada, boa palestra. Bem-vindos todos. Bom, me ouvem, né? Queria desejar um bom dia para todo mundo, dizer que a gente está muito feliz de estar aqui. Eu queria começar, é claro, não poderia ser diferente, agradecendo muitas pessoas, né? Eu acho que esse é um espaço que se dá a partir de um trabalho de muita gente. E então queria começar agradecendo ao Eugênio e também a Mariana, que está aqui à frente, né? Aí, em nome deles, toda a equipe de organização do Foto em Pauta, que a gente percebe de longe, e é verdade, né? Porque há meses a gente vem conversando sobre que esse é um trabalho incansável e tão carinhoso de preparação. Então, nosso obrigada, depois o Edgar pode falar também. E queria também agradecer ao Edgar. Edgar, obrigada pelo seu esforço. O Edgar viajou mais de 10 horas para estar aqui com a gente hoje. Então, queria dizer que eu me sinto muito honrada, Edgar, de estar aqui com você. Muito obrigada. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito especial para todos nós, e graças ao seu esforço também. E também queria agradecer aqui aos meus companheiros da Fotô Editorial, Elaine e Éder, pela confiança depositada em mim, né? Tem que ter confiança nessas horas para tocar esse projeto, que eu sei que é especial para vocês também. Então, obrigada pela parceria. E eu queria, então, agora, para a gente começar essa conversa, apresentar a vocês brevemente, né, Edgar, porque, claro, a fala aqui é tua, então você vai poder depois completar algumas coisas que, eventualmente, não vou dizer aqui, mas, enfim, o Edgar Canaicô Chacriabá pertence ao povo indígena Chacriabá, no norte do estado aqui de Minas Gerais, justamente na região de São João das Missões, é onde se localiza a sua aldeia. Edgar é antropólogo pela UFMG, é também mestre em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o importante aqui também dizer, nessa ocasião, é que a fotografia para o Edgar, né, e sobre isso que vamos falar, e vamos escutar melhor dele, né, é um meio de luta, né, é um lugar para fazer ver com outro olhar aquilo que o povo indígena é. Então, o Edgar aprendeu a fotografar no ambiente da sua própria aldeia, então, portanto, é um fotógrafo autodidata, né, Edgar, vamos dizer assim, e esse aprendizado se deu, em grande parte, pelo interesse mesmo do Edgar
pela fotografia. Ele me contou que antes de chegar na fotografia, ele já desenhava. Então, os desenhos, como sabemos, né, é uma grafia extremamente importante, né, para os povos originários, e Edgar adquiriu esse gosto, então, pelo desenho, e chegou lá na fotografia, também no vídeo, né, Edgar, como um autodidata, com a finalidade de documentar a memória e os projetos da sua aldeia. Bom, e a partir daí, né, a gente vai, nessa mesa, conversar, então, com o Edgar sobre essa sua experiência, essa sua história com a fotografia. Vamos começar por aí, mas também, e aí mais especialmente, né, Edgar, sobre o projeto de um fotolivro que vai se intitular Remba, um trabalho que nós estamos finalizando pela Foto Editorial e que nós vamos mostrar aqui hoje para vocês de primeiríssima mão, né? É o primeiro momento em que a gente expõe esse projeto que muito possivelmente estará sendo lançado, né, no próximo mês, o mês de abril, né? Eu queria ressaltar que esse projeto de um fotolivro assinado aqui pelo Edgar é o primeiro de uma série que a Foto Editorial vai lançar, né, ao longo aí, desse ano. Lançaremos 2 e depois pretendemos seguir com esse projeto. Os 2 primeiros livros que estão sendo editados e publicados têm o apoio do PROAC ICMS e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, esses livros, esses fotolivros, serão assinados, terão autoria de fotógrafos e fotógrafas indígenas. A ideia, né, do projeto, quer dizer, o propósito maior da Foto com esse projeto é justamente contribuir para que a produção indígena seja integrada de maneira legítima na história da fotografia e na história do fotolivro, assim como o cinema, né, felizmente, tem sido cada vez mais incorporado, e era uma pena que a fotografia, ela, claro, está, né, mas muito mais timidamente do que as produções cinematográficas. A fotografia não ocidental, vamos dizer assim, né, a produção de fotógrafos e fotógrafas indígenas tem muito a nos ensinar. Acho que tem muito a nos fazer repensar a própria história da fotografia brasileira ocidentalizada. E é sobre isso que falaremos um pouco hoje com Edgar, é sobre isso que a coleção que a Foto Editorial começa agora, pretende tratar, inaugurar, e eu espero que muitas outras editoras e projetos editoriais e curadores e editores se engajem, né, para que a gente possa efetivamente e coletivamente trazer força para essa produção. Muito bem, então, feita essa introdução, um pouco rapidamente, eu queria imediatamente passar aqui a palavra ao Edgar, né, Edgar, dizer que é uma alegria, então, contar com você nesse projeto e ter você aqui hoje. Eu queria começar te convidando para contar um pouco da sua trajetória. Eu sei que ela é longa, né? Eu sei que tem uma parte dessa trajetória que nos interessa muito escutar, né? Que é a sua própria formação, enfim, o seu lugar entre o seu povo e, enfim, tudo aquilo que te interessa trazer para a fotografia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E também sobre essa tua trajetória com a fotografia, para que depois a gente possa falar um pouco desse projeto, por favor. Obrigada. Tiptura zik buron, zik tabdi, waptokwa, riwate krisa zekamba mono, tanorim duré de cre, watmandaka, ten harete deraquan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, e
todos que estão aqui presentes. Eu fico muito feliz de poder estar aqui nesse espaço, embora não está dando para ver quase ninguém, agora dá sim. Mas eu fico feliz de, pela primeira vez também, estar aqui nessa cidade, Tiradentes. Eu só ouvia falar e via através dos livros didáticos também, que por hora chegava na aldeia como uma imagem de Minas, né? E a gente morando no Gerais ficava assim, aonde é esse lugar, né? Mas achei bem interessante de poder estar aqui, inclusive falando de imagem, né? E agradeço toda a organização do festival, que eu sempre ouvi falar também, tive vontade de poder estar aqui participando. E, em nome da Fabi também, agradecer a toda a equipe da Fotoeditora, que a gente está agora pretendendo lançar esse fotolivro, que eu chamo de Remba. E mais na frente vamos falar o porquê desse nome também, né, que ele é tão importante para nós, enquanto povo indígena, Xacriabá. Como a Fabi já disse, né, eu sou Xacriabá, lá do norte de Minas Gerais, do município de São João das Missões. Situando, estamos assim, descendo o Rio São Francisco, né, do lado esquerdo. Não tão à margem, porque essa margem do rio foi tirada do povo Xacriabá desde a invasão dos colonizadores, desde o processo de missão, por isso que o município chama, onde está, chama São João das Missões, né? Porque no passado teve o processo de catequização da missão jesuíta, que tinha como propósito converter o povo ali existente, né? Ou seja, nós Xacriabá, né? Então tem todo esse processo e não dá para nós, enquanto indígena, eu enquanto também fotógrafo indígena, cineasta, aventura em outros tipos de arte e linguagem, não falar também, antes de tudo, do nosso luta pelo território, né? Porque assim ensina os mais velhos que tudo começa pela garantia do território. Por isso que se diz que a terra é mãe, a terra é aquela que cuida, né? Ela é a base de tudo aquilo que a gente é, né, enquanto povo, né? Então, eu acho que esse processo também meu, também vindo da fotografia, ele também parte também do meu pertencimento enquanto povo também, enquanto comunidade, né? Então, eu comecei com a fotografia a partir de uma demanda da própria associação da aldeia, que era a Associação Indígena Xacriabá, da aldeia Barreiro, que tinha como objetivo registrar os projetos que ela desenvolvia, né? Então, ela começou a adquirir equipamentos de câmera fotográfica. Foi o meu primeiro contato com uma câmera, né? Já nessa era, digamos, digital, né? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com fotografia de filme, que é bem interessante também, saber os processos, sim, mas de como ambas são reveladas de formas diferentes, assim, né? Mas então foi um pouco desse meu primeiro contato e essas coisas no território também foi chegando a partir que chegou também energia elétrica na terra indígena, né? Foi a partir de 2001. Então isso foi um processo muito assim que foi se dando, né? E até chegar nesse processo de eu poder estar, digamos assim, mais consciente do que é produzir imagem, né? Porque no passado também, na própria aldeia, tinha aquela preocupação dos mais velhos, desses perigos da tecnologia estar chegando na aldeia. Tem um parente pataxó que ele diz uma coisa bem interessante, que ele fala assim, que é a chegada da fogueira fria, né? A chegada da fogueira fria foi fazendo com que as pessoas esquecessem da fogueira quente, né? Então, à tardezinha, quando as pessoas costumavam acender a fogueira, contavam história, assavam a batata e tudo mais, as coisas iriam acontecendo ali, né? E com a chegada da TV, passaram a assistir mais os jornais e as novelas. Então, foi deixando a fogueira quente pela fogueira fria, né? Então, eu acho que essa preocupação da comunidade, dos mais velhos, que alguma coisa estava se perdendo,
ela foi também reelaborada pelo próprio povo, pelas próprias pessoas, né? Então, o que fazer com isso, né? Ah, os jovens só querem saber agora de tecnologia, de câmera, de celular, etc., né? Mas então, como a gente poder usar isso ao nosso favor, de forma positiva, digamos assim, né? Então, hoje em dia, é muito comum você ver vários artistas, vários cineastas indígenas, fotógrafos indígenas, de diversas formas, usando dessa ferramenta, digamos assim, do audiovisual e da fotografia, como a gente costuma dizer, como um instrumento de luta e de resistência, né? Não sei se vocês lembram, se não me engano, 2010, por aí, ficou muito comum na plataforma Facebook as pessoas trocarem o nome para Fulano Guarani Kaiowá, porque naquela época os Guarani Kaiowá estavam sendo atacados por fazendeiros e sendo massacrados, assim, né? Aliás, ainda estão e sempre esteve, né? Mas nessa época teve uma mobilização muito grande na rede social, né? Justamente porque os próprios parentes Kaiowá estavam fazendo uso da fotografia e do vídeo como denúncia, né? Então, se dependesse de outros dispositivos, de outras ferramentas, como convencional, como jornalismo, etc., não daria conta do que estava acontecendo, talvez ninguém nem saberia, né? Então, eu acho assim, de como que nós, enquanto indígenas, estamos, digamos, apropriando desse meio, dessa ferramenta que por muito tempo foi usada contra nós e agora estamos usando a nosso favor, né? Então, a Fabi até comentou aqui sobre a questão da importância de a gente fazer um fotolivro também, né? Eu acho que isso é muito interessante para nós. Nós, enquanto povo, também vindo de uma cultura da oralidade, que ela é muito importante, o conhecimento é passado a partir da oralidade, mas que com isso também se transforma em imagens, né? Imagens para nós ela é muito importante. Outras formas de escrever também ela é muito importante, por isso que eu faço uso da fotografia no sentido de tentar se aproximar daquilo que a gente pensa o mundo, né? Nesse sentido assim, né? Então, eu acho que a própria ideia do fotolivro, desse fotolivro, ele é pensado um pouco nesse sentido. Acho que pode até passar, né, um pouquinho para a gente. Podemos. Edgar, até aproveitando que você está justamente nesse ponto, que eu acho absolutamente importante, né, você falar um pouco sobre essa concepção de imagem, né? Esse título do livro, inclusive, né, ele faz uma alusão a uma tradução, né, aproximada àquilo que seria para os Chacriabá alma, espírito, né? E fotografia. Então, se você pudesse nos contar um pouco como é que, enfim, primeiro sobre essa palavra, né, o sentido dela, que a gente vê aqui na capa. A gente já vai começar, então, a entrar um pouco no projeto, porque já estamos lá, né? E tem uma característica bem importante aqui nessa capa que vocês veem, né, em primeira mão, aliás, do fotolivro, que vai chegar em breve, que tem também essa proposta de ser algo que, enfim, um pouco esconde aqui, né, o título na capa, mas particularmente nos convida a um gesto já ao tateá-lo, né, que é justamente abrir essas duas capas e, de uma certa forma, enxergar o começo e o fim, né, propondo uma circularidade. Mas se você puder falar, Edgar, então, sobre esses sentidos entrelaçados, né, de fotografia e de imagem, que não é justamente aqueles que nós, de uma forma mais ocidentalizada, concebemos, né, que está muito atrelado às técnicas de imagem, né? É claro que a gente sabe da importância e a gente pensa também que o mundo, né, ele se tornou todos os nossos gestos são imagens. Então, as imagens elas agem em nós, mesmo no mundo mais ocidentalizado, elas nos fazem sentir, pensar, né, dada a importância. Mas eu aprendi com você que é possível conceber imagem e fotografia também a partir de outros lugares. Você poderia falar um pouquinho disso para nós? Isso é interessante e
eu desenvolvo um pouco mais desse conceito justamente quando eu entro no mestrado em antropologia na UFMG, que eu defendi em 2019, justamente com o título que eu chamo de Etnovisão, o olhar indígena que atravessa a lente, né? Então, eu vou contando um pouco dessa minha experiência enquanto indígena, fotógrafo dentro dos movimentos sociais, do movimento indígena nacional, local também, de como que se dá um pouco dessa construção da imagem e a partir da experiência de outros parentes indígenas que também estão no mesmo lugar e fazendo uso desse dispositivo da imagem, né? Então, acho que é um pouco dessa experiência um pouco que eu falo nesse meu trabalho também de mestrado que eu desenvolvi e de como que ele foi se dando a partir desse movimento que a gente está de dentro, né? Então, dessa captura dessas imagens. Então, por exemplo, quando eu vou na minha aldeia e pergunto, por exemplo, o Pajé Vicente Chacriabá, que ele é um dos meus, alguém que a gente conversa muito, e ele também gosta de que muitas coisas sejam gravadas, fotografadas, segundo ele, para ficar na memória também, porque no passado muitos não tinham essa oportunidade de ter uma câmera fotográfica para capturar, né? E, por outro lado, ele fala que a foto também é perigosa, né? Aí fica meio que nessa dualidade, nessa coisa meio que o que fazer agora, né? Ele até fala assim que temos que ter muito cuidado, pois uma foto é uma imagem, né? Aí eu pergunto, mas como assim? Que eu fico meio confuso ainda, assim, o que ele está dizendo com isso, né? Mas isso me lembra também que ainda na graduação também, eu estava fazendo um trabalho que era sobre caça do povo Chacriabá, os modos de caçar, e eu também, nesse mesmo trabalho, eu fiz um pequeno curta documentário, assim, que era sobre a caça, e eu perguntava o outro pajé, seu Avaristo, que ele já faleceu, né? E tentava perguntar a ele o que era esse perigo dessa imagem e desse outro mundo, né? Como que se traduziria esse outro mundo, né? Como se desse para traduzir, né? Mas ele tenta me explicar da seguinte forma: o outro mundo é como se você estivesse assistindo uma televisão. Você está vendo uma outra imagem, como se fosse um reflexo daquilo que a gente acessa aqui. Ele até complementa que o outro mundo é igual aqui. Tem pessoas, as pessoas dançam, as pessoas fazem festa, e etc. e tal, né? Então, aí o Pajé Vicente fala que temos que ter muito cuidado, pois uma foto é uma imagem, né? Então, por isso que o conceito, na verdade, de imagem, ele é muito amplo, claro, assim, né? E depende de cada povo que vai traduzir aquilo como imagem, né? E para nós, na língua aquém, Chacriabá, temos o Rebá, né? Que é o título da capa do livro, o título desse trabalho, na verdade, da obra, Rebá, que ela é tanto espírito, alma ou imagem e fotografia, né? Então, assim, é como que uma tentativa de aproximar o que seria o que os brancos chamam de fotografia, né? Então, um pouco nesse sentido. Ótimo, Edgar. Acho muito interessante você nos contar isso, né? Porque o que vamos mostrar agora a vocês é uma grande parcela do livro, mas não é ele todo, né? Vamos guardar alguns segredos para a edição, então, concluída, mas a gente queria começar a mostrar uma particularidade desse trabalho, a partir do que vocês ouviram também do Edgar, né? Ou seja, dessa noção complexa de imagem e fotografia, né? E como é que a gente podia, de certa forma, trazer isso para a edição desse livro. Então, devo dizer a vocês que esse livro, esse fotolivro, não tem um único tema, né? Então, ele não se trata de um ensaio, né? De um trabalho sobre um ritual ou sobre aquilo que seria mais comumente conhecido, a descrição, né? De alguns modos de vida na aldeia e coisas do gênero, porque quem já teve também a oportunidade de conhecer um pouco da obra
do Edgar, pode, aliás, segui-lo no Instagram, que tem uma boa amostragem lá. Se trata de alguém que incorpora, né, esse lugar mesmo de fotógrafo, se é que a gente pode dizer assim, né, de uma maneira coletiva, né, Edgar, mas você está o tempo todo pensando, né, fotografias e produzindo. E, então, a edição desse livro nasce de um mergulho a um grande acervo do Edgar, mais de 2.000 fotografias que ele tem produzido e que ele considera, né, que são fotografias importantes para uma publicação. E, desde aí, então, começamos a pensar o que poderia ser esse livro. E descobrimos juntos, né, eu queria aqui mencionar uma participação fundamental nesse processo do designer Fábio Messias, que, além de designer, é um grande pesquisador, esteve, desde o início da edição, o tempo todo dialogando conosco. A Valéria Mendonça, que está aqui também, nos escutando, esteve comigo desde os primeiros pensamentos desse projeto para o PROAC. Então, isso tudo é feito a muitas mãos, né? Eu estou contando aqui para vocês talvez uma síntese de muitas coisas que já se passaram, e eu tenho o privilégio de poder aprender tudo isso. E descobrimos ali, né, mergulhados nas imagens, né, Edgar, que não dava para lançar mão de um enredo, necessariamente, e que esse livro tinha que ser um trabalho que trouxesse muito dessas múltiplas dimensões de mundo, né, que você consegue ou tenta conceber, e eu acho que traduz muito bem, quando estamos lá, por exemplo, olhando, como aqui essa primeira parte do livro, para a paisagem, né? Na edição, a gente pensou muito assim, como traduzir esse que é um lugar muito importante, que traz ali muitas entidades para a gente pensar, e que a gente chama, às vezes, muito rapidamente de paisagem, né? Mas que, olhando para a sua fotografia, a gente já percebe que tem ali, pelo menos, esses múltiplos tempos, né? Então, para dizer que o livro ele não é temático, né? Ele é a expressão dessas múltiplas dimensões de mundo e de tempo, e também uma possibilidade de pensar outros modos de viver, né? E também de conceber ciclos, né? Os próprios tempos, mas também, claro, alguns rituais estão ali dentro, e vocês verão um pouco mais à frente. Mas aí, Edgar, para a gente falar um pouco dessa primeira parte, né, em que acabamos de mostrar aqui uma sequência de paisagens, vamos chamar assim, né, em que é a natureza a grande, enfim, a grande personagem, né, e que para você tem uma questão importante, acho que seria importante você talvez falar disso, e depois eu comento algumas outras partes, só fazendo aqui uma pequena nota, né, de que há textos, né, como vocês estão vendo, textos que são relativamente curtos, mas que, de certa forma, criam uma segunda ou outras tantas narrativas para aquilo que estamos vendo fotograficamente. Não são textos que explicam as imagens, é claro, mas são textos que trazem dimensões muito especiais e sensíveis para a concepção fotográfica do Edgar, e que parte da própria experiência dele de vida, né, nessa aldeia entre o seu próprio povo Chacriabá. Por exemplo, noções como a ciência, né, a ciência da natureza, os próprios rituais, a concepção de tempo, né, alguns dos mitos, e que, portanto, acrescentam camadas a essas fotografias. Mas eu te passo, Edgar, para você falar um pouco dessa primeira parte, por favor. Eu acho que até na minha conversa inicial, até já dei uma introdução sobre a relação que temos com o território, né? Então, território, digamos, para nós, não é simplesmente uma mera paisagem, né? Tanto que, né, retomando de novo essa conversa que eu tive com o Padre Vicente, ele sempre vai me explicando muito sobre isso.
ele diz, além dos perigos da fotografia e da importância dela, ele diz que temos que ter muita ciência, porque o céu respira a terra, né? Então, ele quer dizer que também, com isso, que temos que ter muito cuidado, muita ciência, e essa palavra ciência para nós, Chacriabá, ela não é exatamente a ciência acadêmica que a gente ouve tanto, né? Mas essa ciência no sentido do saber que o povo tem sobre o território, sobre as matas, sobre os bichos, sobre o visível e invisível, né? Então, quando se tem um mais velho, por exemplo, ou uma benzedora, uma parteira, um pajé, ele é dito como uma pessoa que tem ciência, né? Então, preza muito por essas pessoas que têm essa ciência e que é um conhecimento adquirido através que é chamado dos troncos velhos, né? Os troncos velhos, essas pessoas antigas que tinham essa ciência que foi sendo repassada, né? Então, essa paisagem que eu trago aqui, na verdade, no sentido de que minimamente possa tentar revelar daquilo, do lugar que a gente pertence, né? Então, a paisagem, na verdade, é a nossa morada também, né? A nossa aldeia. E para nós, Chacriabá, a gente está, né, nessa região do norte de Minas, que é descrita como semiárido, né? Estamos no cerrado, mas também no bioma de transição, mata seca, um pouco de caatinga também. E essa paisagem, ela vai se transformando ao longo do tempo, né? Tanto que eu ficava muito confuso quando eu via as pessoas falando que a gente está no inverno, está no verão, está no outono. Eu não sei se o Brasil tem outono. Alguma coisa que não tem no Brasil também, né? Mas, e para nós, a gente divide o tempo apenas em dois, né? Que é o tempo da seca e o tempo das águas, né? E nesse tempo tem, digamos, subtempos, assim, né? O tempo da flor de piqui, o tempo do imbu, o tempo da cagaita, etc e tal, né? E, por exemplo, na nova retomada da educação indígena diferenciada, por exemplo, o calendário da escola, ela é a partir desses tempos, né? Tanto que ele é circular, né? Então, por exemplo, se é tempo de colher pequi, por que não a escola estar dentro desse calendário e os alunos ir também pegar pequi junto com a comunidade, digamos assim, né? Então, eu, quando estava estudando, fazia muito isso também, e observando as paisagens, né, onde a gente mora e tudo mais, né? Então, de como que, a partir do tempo da dita chamada natureza, né? Tanto que para antropologia isso é uma confusão até hoje, que eu fiz mestrado em antropologia, mas não sei diferenciar natureza e cultura. Não sei se é só o INF lá do... Então, de como que isso para nós não é assim, foto de paisagem, foto de pessoas, né? Mas é como o lugar que a gente vive, ou como diz o Pajé Vicente, é porque o céu respira a terra, né? Maravilhoso, Edgar. Então, vocês sentem, pela fala do Edgar, né, sobre essa não linearidade, né, esses não temas, essas não categorias, né, o que é muito interessante dentro do conjunto, né, vamos chamar assim, do grande acervo fotográfico do Edgar, e isso foi uma pista, né, uma abertura, um horizonte muito especial para a condução da edição desse livro, porque logo a gente entendeu que era preciso, então, desrespeitar, né, uma certa linearidade, apostar nessa circularidade dos tempos, das imagens e das conexões, e confiar que as próprias fotografias elas iriam, de certa forma, né, sugerindo o lugar de aparições de histórias, né? E foi muito incrível, porque, ao, então, começarmos a selecionar e pensar sobre as relações entre essas fotografias, isso foi se mostrando muito consistente, né? De uma forma muito consistente, e nós entendemos, então, que seria uma edição que a gente está chamando aqui, né? Uma edição constelar, né? Em que as imagens elas se aproximam por outras relações, por outras formulações, visto que são
imagens de imagens, né? São histórias de histórias com dimensões essas que o Edgar acabou de narrar aqui, né? E que era, então, importante também pensar, né, como uma página que vemos agora em tela, né, nessas relações que apostam, né, entre, às vezes, 3 imagens, às vezes 2 imagens, mas que não são aleatórias, né? Eu poderia pedir aqui, justamente, para o Edgar comentar essas relações, e ele falaria para vocês uma linda história, né, como eu pude ouvir, pena que não temos o tempo para pausar aqui entre cada uma dessas relações, mas já dizendo para vocês que daí, juntamente com o Fábio Messias, o designer, nós fomos longamente pensando como fazer, né, para que esse livro não tivesse aquela proporção e diagramação que é muito mais conhecida, né, para nós ocidentalizados, que são as duplas páginas, né, com imagens ampliadas, ou às vezes uma única imagem ali perdida, né? Então, às vezes, apostar nessas relações entre 2, entre 3, e depois eu vou mostrar ao final para vocês como isso se dá numa sequência que aqui não está completa, né, justamente porque é segredo, mas já deixando para vocês essa questão, ou seja, essa alternância de escalas, né, essa possibilidade em que as imagens fizessem aparecer relações um pouco misteriosas, que sozinhas talvez elas não tivessem propriamente como nos mostrar, fugindo, então, desses padrões um pouco mais conhecidos por nós e confortáveis para uma diagramação que a gente reconhece. Então, isso também é graças à pesquisa muito importante que o Fábio fez, né? E chegamos aí. É claro que, para algumas imagens, vou parar aqui agora, Edgar, porque a gente ainda tem um tempinho para falar, né? Algumas das sequências, eu acho que ao longo do livro temos 3 ou 4, né, que são sequências mesmo, são séries fotográficas que escolhemos trazer, como essa, né, que aqui tem só algumas, uma sequência maior, mas que aí sim resolvemos trazê-las por uma importância que o Edgar vai contar agora para vocês, mas que então há uma certa pausa, né, na formação constelar e circular entre as imagens, para que a gente possa descrever aí alguns dos rituais. Acho que você podia falar desse primeiro, pode ser, Edgar? E é um pouco dessa questão que a gente está falando, é quase uma ideia de corpo-território, né? Corpo-território me lembrou de uma exposição que a gente tem também lá no museu da UFMG, lá em Belo Horizonte, que era uma exposição coletiva junto com outros parentes indígenas. Cada parente tinha um conceito, né? Tinha Yanomami, Yaquana, Machacali, Pataxó e Chacriabá. O conceito Chacriabá era de corpo-território, né? Então, corpo-território, nesse sentido, dialogando de novo com o que a gente estava falando, de que a gente não está, digamos, fora do território, né? Ou longe, a gente está em conexão com o nosso território, né? Então, eu lembro também de uma fala do Ney Chacriabá, que ele é um ceramista, né? E ele fala que quando uma pessoa adquire uma cerâmica dele, está levando parte do território Chacriabá para sua casa também, né? Então, assim, de como que a corporalidade ela é muito importante nos espaços em que a gente está, né? Então, por exemplo, falando de fotografia, um espaço majoritariamente construído por pessoas brancas também, ocidental. Então, de como que é muito importante cada vez mais estar presente o nosso corpo nesses espaços, né? Assim como na academia, né? Através de programas específicos de entrada para indígenas, negros e outras minorias, assim, né?
Então, de como que é importante o nosso corpo estar presente, mas não só ali presente para dizer que está, né? Mas de como que a gente, aos poucos, vai tentando moldar e mudar essa estrutura tão rígida, né? Através de outra ciência, né? Então, como que a gente pode, através da nossa construção do nosso corpo, da corporalidade, a gente dizer aquilo que somos também, né? Então são outras linguagens que aos poucos nesse fotolivro vai sendo, como você diz, né, vai sendo revelada a partir dessa paisagem também, né? Então assim, essa especificamente, por exemplo, é interessante porque isso é digamos assim, um ritual de casamento, no qual, no final, as pessoas, o noivo tem que... Isso é lá na Festa das Águas do povo Pataxó, né? Xaquirabá também faz esse tipo de luta também, vários povos também, né? Eu já fui campeão algumas vezes de luta, mas... A última vez que eu fui lutar, eu dei uma distensão bem aqui, ó, porque eu estava despreparado, né? Aí... E acontece essa luta no qual, digamos assim, o noivo tem que derrotar as pessoas que desafiam ele. Mas, na verdade, é uma brincadeira, assim, não é tão uma coisa tão séria, mas acaba sendo muito sério, né? Mas, assim, aí é de como que isso é uma coisa, assim, que para nós está, digamos assim, faz parte do território em que a gente vive, né? Então não é à toa que nesse especificamente, por exemplo, é chamado Festa das Águas também, né? Achei interessante porque os Pataxó aqui de Carmésia, de Minas aqui, né, tem isso também de marcar o tempo também, né? Então o tempo da seca, o tempo das águas. Aí eu conversando com outros parentes também lá do norte, da Amazonas, fala a mesma coisa. Ah, a gente também divide o tempo com o tempo da seca, tempo das águas, etc. e tal. Assim, né? É mais ou menos uma coisa circular também, mas de como que a partir desses tempos que vai mudando, acontece também rituais distintos, né? Obrigada, Edgar. Muito legal. E agora, acho que a gente chega nessa imagem que também seria muito bacana você poder falar um pouco para a gente. Como vocês devem ter notado, essa é uma imagem importante, né, no livro. Ela, de uma outra maneira, ela recebe um outro tratamento, mas vai lá para a capa, né? É uma imagem, como foi mesmo que você apelidou essa imagem? Cosmoarquitetura. Uma cosmoarquitetura, né? Mas realmente é muito linda e claro, né? Ela tem essa circularidade, né? Essa sugestão desse movimento e também nos leva a olhar as constelações, né? O céu e tudo isso foi também muito marcante para que a gente pudesse tomar a decisão de apresentar aquela capa e foi assim quase uma coisa um pouco sonhada, né, por mim, pelo Fábio, e quando a gente apresentou para o Edgar, ele disse, pode imprimir, né? Ou seja, realmente foi uma fotografia que foi margeando e tangenciando todo o processo de pensamento desse fotolivro. Então, acho que mereceria você falar um pouco dela, pode ser, e também daquilo que ela depois revela, né, que é esse espaço e que também tem um símbolo, uma simbologia muito especial para a sua aldeia. Com a retomada do território, a garantia do território demarcado e homologado, muitas coisas vão se dando ao longo do tempo, né? O povo Xacriabá já tem mais de 400 anos de contato e atrito com a sociedade envolvente, digamos assim, né? Então, desde as missões, as proibições de falar a língua, os cantos, etc. E com essa retomada, também surge uma retomada assim, do fazer, do saber fazer construções também, né? Por exemplo, no Xacriabá, em uma aldeia específica, por exemplo, na Catinguinha, especificamente no caso, esse fazer arquitetônico é muito feito pelas mulheres, né? Elas constroem casas de enchimento, desenhos nas suas casas, etc. Né? Essa
construção específica, ela foi pensada a partir de um desejo de um artesão Xacriabá de ter um espaço para poder fazer artesanatos, etc., né? Mas foi pensado um projeto maior, no qual envolveu outras instituições. A UFMG foi parceira na construção dessa casa, e foi pensada a partir do que o Xacriabá pensaria, uma casa que seria do gosto do povo Xacriabá, digamos assim, né? Então isso foi um modelo que ficou definido, né? Porque essa ideia da construção circular, porque remete também a essa circulação do tempo que a gente diz aqui, né? E dessa coisa que a gente pensa o tempo não de forma linear, mas circular, né? Então é mais nesse sentido de que as coisas vão tendo outro círculo, né? Como diz o Davi Copenau, né? O céu pode cair, a queda do céu, né? Mas esse céu já caiu em outro tempo também, né? Então, de como que várias dimensões já foram caídas em outros tempos também, né? Então, só voltando um pouquinho à imagem, aí eu fiz essa fotografia porque tinha-se a ideia de que era uma casa no qual daria para ver o céu também, né? Então, isso é chamado popularmente de casa de cultura, né? Então, isso é muito interessante também do que é cultura para nós também, né? Então, assim, para quem é antropólogo, talvez gostaria muito de desvendar o que é isso tudo, né? Então, assim, e essa imagem, depois que a gente decidiu ela como capa do livro, do fotolivro, a gente ficou fazendo várias leituras sobre ela, né? Inclusive, ela lembra muito o diafragma de uma câmera fotográfica, né? Então, e essa circularidade também, assim, né? Então tem várias, digamos, remete a vários significados para nós enquanto povo, né? E a forma que ela foi construída também, né? Pensada a partir, digamos, de uma retomada e de uma reconstrução e fortalecimento da cultura do povo Xacriabá, né? Muito legal. Como a gente está se aproximando aqui quase do final da nossa hora, eu vou ainda passar para vocês algumas das fotografias do livro e vou fazer 2 pausas breves ainda, né, conforme o nosso combinado aqui, Edgar, porque acho que valeria a pena vocês conhecerem, por exemplo, um pouco dessa fala do Edgar a respeito dessa outra pequena sequência, né, que aqui a gente só tem 2 imagens, essa e essa, mas o livro tem uma sequência maior, né, e que tem, eu acho que vocês estão percebendo aqui, né, como se trata sempre desse desdobramento de imagens, de narrativas que se desdobram, né, e vão complexificando essa concepção fotográfica mesmo, trazida pelo Edgar. E aqui é mais um caso, né, Edgar, porque, enfim, se trata de um ritual, o toré, mas que, como vocês bem podem ver, o Edgar se utiliza de uma estratégia fotográfica para capturar, né, essa imagem, que teoricamente, um ritual que não pode ser mostrado, né? Mas, enfim, tem um campo visível e um campo do invisível, né, desses mundos que convivem e que são dimensões que a fotografia do Edgar está sempre ali tangenciando. Então, fala um pouco dessa série aqui e, enfim, do Toré também, para a gente poder entender, Edgar. Acho que devido a esse processo histórico que o povo Xacriabá teve, inclusive vários povos do Brasil teve de proibição, né? Inclusive o Toré, que é um nome, digamos, genérico que se dá para vários rituais, principalmente dos povos daqui do Nordeste, né? Foram proibidos, né? Inclusive no Xacriabá. E isso ficou muito, já era uma questão do segredo, mas ficou muito no campo do segredo mesmo, de não poder ser mostrado, né? Então, existe o toré, no qual não se pode mostrar nada, e existe, digamos, uma outra categoria de toré que se pode, mas não pode, né? Então, é aquilo, essa questão, né? Então, e outros parentes indígenas também relatam isso, né? Que existem tipos de rituais que podem ser mostrados, outros não podem,
ou pode ser mostrado até um certo momento e depois cortado, né? Então, e quem na verdade dirige essa fotografia ou esse filme possivelmente feito durante o ritual é aquelas pessoas mais velhas ou pajé, né? Que é uma negociação, né? Porque não é negociação só com o visível, é justamente com o invisível também, né? Então, usei desse dispositivo também da longa exposição, no qual é possivelmente algo que se pode ver, ao mesmo tempo não ver, né? Aí eu mostrei uma vez essa fotografia para o Pajé Vicente, ele fala, essa foto aqui, ela tem muita ciência, né? Então, assim, depende de quem ver também, pode ver outras coisas, né? É mais no sentido dos perigos também que a câmera fotográfica, os perigos que ela tem de capturar esses espíritos que estão naquele momento, né? E, inclusive, Jacareabá, há muito tempo atrás, era uma coisa assim, até meio absurdo, no sentido de que, para o território de Jacareabá ser demarcado, a FUNAI queria, de fato, saber se ali tinha indígena mesmo, né? Então, o que iria apresentar como vocês são indígenas de fato, né? Então, tinha um ritual que era segredo, né? E nessa época, esse ritual ele foi filmado um pequeno pedaço, né, desse ritual do Toré, né? Só que tempos depois, isso levou digamos assim, um desgaste muito grande, porque muitos não gostaram de que ele foi capturado, foi gravado, e isso interferiu muito, digamos, na espiritualidade dos que estavam ali envolvidos, né? Então, é no sentido de que muitas coisas podem ser capturadas disso e recaem nas pessoas que fazem parte dela, né? Inclusive, quando o Davi Copenau fala muito disso também, né? Dos perigos da imagem para os Yanomami, de modo geral, assim, talvez muitos já sabem, assim, que quando morre a pessoa, tudo dela deve ser apagada, inclusive a sua imagem, né? Para que o espírito volte em paz, digamos assim, né? E o Davi Copenau comenta isso, né, de que nos primeiros momentos que ele teve o primeiro contato com os não indígenas e que as pessoas com câmera, ele não sabia exatamente o que era e as pessoas gravavam ele, né? E nesse processo, muitos chapiri dele, o espírito dele foi aprisionado naquela câmera. E ele adoeceu, teve quase à beira da morte e sem saber o porquê, né? Até que outros xamãs, outros pajés descobriram que, na verdade, o seu chapiri estava preso naquela câmera, né? Então, até fazer outro processo de xamanismo para fortalecer isso, né? Então, é um processo também, né? Então, aquilo que o Pajé Vicente fala lá, no sentido de que temos que ter muito cuidado, pois uma foto é uma imagem, são esse confronto também de seres de luz, né? Ou seja, quando a gente fotografa com a câmera, ela está captando alguma coisa, né? No meu trabalho eu falo um pouco disso também, mais especificamente, que não vou entrar muito, mas no sentido do brilho do flash e o brilho dos encantos, né? Os encantos que são os espíritos, né? Que são luzes que se atravessam e que se podem confundir durante um ritual, né? Então, aí eu lendo isso, o Davi Copenau fala isso também, né? Que a luz emitida pela câmara estava confundindo o seu chapiri, né? Que são também seres de luz, etc. Né? Então, de como que isso tudo para dizer assim, pensar o que é a imagem para nós nesse sentido, né? Ou para diversos povos existentes, né? Não é simplesmente só fotografia, só imagem, tem muita coisa de fundo, né? Obrigada, Edgar. Então, acho que a gente vai encerrando aqui com as últimas páginas aqui que a gente está mostrando do livro. O livro tem ainda alguns outros encartes que não vamos contar aqui, deixamos para quando ele estiver em mãos, mas ele termina com essa mesma árvore, né, em alguns tempos. Há mais do que a gente mostra aqui. Eu vou também pedir para o Edgar encerrar falando delas, mas queria deixar mostrado aqui para vocês um pouco dessas sequências que nós vimos e da maneira como ela está, então, sugerida no livro, pensando nessas formações, nessas constelações sobre as quais eu falei aqui. Acho que assim também a gente consegue ter uma visão um pouco mais panorâmica, né, dessas séries.
e depois eu volto, então, ali na árvore e abrimos para as perguntas de vocês. Teremos aí talvez 15 ou 20 minutos. E para mais alguns pequenos informes ao final, que são convites também para o que virá depois com o Edgar aqui no Foto em Pauta. Então, eu peço para você, Edgar, falar então desse momento final do livro e dessa sua maneira de um pouco acompanhar a vida e os tempos, né, aqui dessa grande árvore e um pouco dessa concepção também, né, que você traz no livro com ela. Acho que, na verdade, esse panorama geral a gente já deu aqui. Talvez acho que seria interessante se alguém tiver alguma curiosidade, algo específico para perguntar. Mas é nesse sentido também dessa importância para nós do que é paisagem, de que não é somente paisagem, né? Mas de como que a gente vive nos territórios e acompanha, digamos, a transformação que é o território, e que a gente se transforma junto com ele também, né? Então, eu acho que é um pouco essa tentativa de trazer essa importância da imagem, dessa transformação do que é a nossa vida, a cultura e essa resistência, principalmente, né? Porque é uma luta e resistência só da gente estar nesse meio, nesse mundo, enquanto povo, enquanto indígena, e nesse sentido de que o território ele é muito importante para nós, né? Seja para nós que estamos na aldeia, ou povos que estão em contexto urbano, né? Então, na verdade, são as cidades que chegaram nas aldeias e não o contrário, né? Então, acho que isso é muito importante também no sentido de que esta paisagem, árvore, ela representa também todo um conjunto de pertencimento e de ciência que está ali envolvido. E como, de novo, diz o Pajé Vicente, é porque o céu respira a terra e nós vivemos entre eles, né? Obrigada, Edgar. Amanheceu, Edgar, amanheceu. Antes de passar para vocês, muito obrigada, eu queria também aqui dizer que, muito recentemente, o Edgar publica, junto com o Iandê, o Appartenance, que a Gláucia está aqui e gentilmente trouxe esse livro, que depois poderá ser conhecido por vocês também lá na Vila Foto em Pauta. É um livro publicado pela Iandê, junto com Edgar e Ana Mendes, né? São uma conversa aqui entre as séries. E o Edgar vai estar conosco lá na Foto Editorial amanhã, a partir das 13 horas, nesse processo de celebração de um pré-lançamento, né? Uma pré-impressão do livro. Nós teremos vários lançamentos lá, e para quem quiser também depois conversar um pouco mais, Edgar estará lá conosco, mas será um prazer agora escutar vocês e quem quiser fazer algum comentário. Pronto, já temos ali. Bassu, José Roberto Bassu, de Brasília. Bom, primeiro, obrigado, Fabi, obrigado, Edgar, um belíssimo painel vocês nos proporcionaram agora. Mas a minha pergunta se dirige exatamente à imagem emblemática que acabou ganhando a capa, não é, da cosmoarquitetura, não é isso, Edgar? E ela me remeteu a uma outra questão, ela me remeteu ao Panteão de Roma. E o que é um panteão? É um templo para todos os deuses, não é? E aí me ocorreu que, de uma maneira tão singela, com galhos, né, com um saber ligado à natureza, se constrói um óculo redondo e que, como Edgar realçou, permite o acesso ao céu, que é exatamente o partido arquitetônico do Panteão, com maior complexidade construtiva, evidente, mas que nos leva ao mesmo lugar.
ao lugar do céu, ao lugar do desconhecido ou ao lugar do divino e do sagrado. E eu gostaria de saber de vocês, como antropólogos, como é que tempos, saberes, culturas, etnias tão distintas chegam ao mesmo lugar. Será que chegamos ao mesmo lugar mesmo? Mas é interessante que como que as narrativas, principalmente quando elas são mitológicas, de alguma forma, elas se dialogam, né? Então, isso eu não conhecia exatamente do porquê do panteão, mas, de fato, tem coisas que se assemelham, talvez, assim, né? Nesse sentido. Eu acho porque também o mundo que é regido pela cosmologia são outras formas, outros modos de relacionar, né? Que não necessariamente da mesma forma que hoje em dia se dá através de outros canais de comunicação, né? Então, pensando nisso, eu lembro também que quando eu estava falando da outra exposição que teve em BH, que era de outros parentes com outros termos, o Iequana estava falando, por exemplo, de como que surgiu os grandes animais da África, né? Então, na narrativa, digamos, dos parentes Iequana, já existia esses grandes animais aqui, e que, de alguma forma, que é muito longa a história, assim, né? Mas, de alguma forma, eles foram parar no outro mundo, né? Que é, por exemplo, que está hoje a África, digamos assim, né? Então, os pequenos animais ficaram aqui, os leões ficaram na África, a onça ficaram aqui, a anta ficou aqui, o elefante ficou na África, e vai fazendo esse contraponto, né? Então, assim, de como que os conhecimentos, digamos, cosmológicos, eu acho que existem outras formas de se comunicar, né? E isso é um desafio para a ciência acadêmica, né? Por exemplo, como a arqueologia tenta desvendar ou explicar que aqui a ocupação da América foi há mais ou menos 15 mil anos somente, né? Mas se pega a narrativa de alguns povos, isso se dá muito mais tempo, né? Mas a própria arqueologia, aos poucos, vai descobrindo que parece que tem muito mais anos que tem ocupação aqui, né? Então, ainda é meio nesse campo do mistério, né? É uma pergunta complexa, né, Bassu? Mas acho que o Edgar responde bem com outra pergunta, mas já faz aí alguns mapeamentos. Bom, há teorias que procuram pensar sobre isso, né? Tem um autor sobre o qual eu me debrucei mais, chamado Aby Warburg, que era, na verdade, um historiador da arte e antropólogo, né? E também, enfim, não era exatamente um historiador da arte convencional, né? Muito, aliás, fora um pouco dos padrões da época, mas ele faz uma pesquisa muito importante, justamente para pensar isso que seria a migração simbólica, né? Ou seja, como é que determinadas imagens e, vamos chamar assim, memórias, né? Inclusive formas, né? Atravessavam tempos anacronicamente. E ele faz isso olhando para os pueblos no Novo México, especialmente olhando um ritual pagão, o ritual da serpente. E ele, que era um historiador da arte, que estava estudando Florença, né, no período do Renascimento, ele vai se interessar a olhar como é que essa forma serpenteante vai sobreviver no Renascimento, né, de uma certa forma, fazendo uma relação com uma comunidade pagã, né? Então, ou seja, falando dessa transmissão, desses atravessamentos. Uma possibilidade de pensar, né? Para ele, as imagens sobrevivem no tempo, né? Há uma espécie de supervivência, uma espécie de anacronismo, né? Ou seja, as imagens têm mais memória do que nós, né? Por assim dizer, né? Isso é muito interessante. Ou seja, a gente está aqui nesse painel falando justamente sobre a força das imagens, né? Aquilo que está para além do que nós sonhamos que esteja, né? Para além ou seja, elas vão sobreviver a nós, na verdade. E é disso que a gente está falando, e eu acho que você capta muito bem
E acho um tema muito interessante mesmo para pensar. Obrigada pela pergunta. Boa tarde, parabéns pelo trabalho, Edgar. Minha pergunta passa a questão das novas gerações, né? E como vocês lidam com isso, com o acesso mesmo à tecnologia para essa nova geração e, ao mesmo tempo, como fotógrafo, né? Você vai passar isso da importância, né, das tradições para não se perderem, porque eu imagino hoje a geração nova, talvez ao mesmo tempo vocês mantêm, mas tem muita distração, né, com as tecnologias e, enfim, redes sociais. E como que é o trabalho de vocês para estar mantendo isso que não se perca, né, com o tempo e ao mesmo tempo tendo esse cuidado, né, que você fala da imagem, que tem esses dois lados, ao mesmo tempo tem esse lado belo, né, mas tem que ter o cuidado também. Como que vocês passam para as novas gerações a importância da fotografia? É uma boa pergunta e também é complexo isso porque é sempre um desafio, né? E como eu disse lá no começo, é o desafio da fogueira quente e da fogueira fria, né? Mas como a gente pode usar disso como uma ferramenta ao nosso favor, né? Então é esse que é ainda o desafio de poder passar isso para as novas gerações, né? Eu venho dessa geração no qual começou a pensar isso nesse sentido, inclusive através de oficinas de fotografia, de comunicação na aldeia, tem rádio nesse mesmo espaço da Casa de Cultura funciona uma rádio comunitária, por exemplo, né? Então de como as pessoas podem usar disso para falar, comunicar coisas que interessam à comunidade, né? E claro que isso não é de forma assim bela e automática, né? Justamente é através de muito desafio, né? Então de como que cada vez mais estamos tendo acesso à internet, a comunicações muito rápida, mas isso é uma tentativa também através também da educação indígena diferenciada, da escola, que é um importante dispositivo, né? Então é importante lembrar de que quando o povo se apropria da escola, é também pensando numa ferramenta de luta também, né? De resistência. Por exemplo, tem uma pessoa mais velha na aldeia que ela dizia assim que ela só queria aprender a escrever só para comunicar com seu filho que estava lá em São Paulo, né? Através de carta. Então, e hoje em dia os mais velhos, as lideranças falam assim, olha, temos que ter muito cuidado porque a escola também já foi um lugar de matar nossa cultura, digamos assim, né? Então, assim, é sempre um jogo para estar pisando em ovos, digamos assim, né? Mas eu acho que isso se dá através do tempo mesmo, que vai a gente construindo e convivendo junto. Gláucia, depois eu te convido a falar, por favor. A gente está muito feliz de poder lançar esse livro do Edgar na França, esse ano, em maio. O Éder fez parte também desse open call que a gente fez para 15 curadores brasileiros. O Edgar foi indicado pelo Milton e venceu esse prêmio, junto com a Ana Mendes e o Rodrigo Zeferino. E o resultado, a gente quis perenizar essa iniciativa nesse livro que tem o público francês. Então, a gente trouxe pouquíssimos livros aqui, porque ele é para um público francês. Essa fala dele do território é um pouco o que a gente quer fazer ao inverso agora, tentar conquistar esse território na França para a fotografia brasileira, marcar. E eu queria perguntar ao Edgar, que essa preocupação nossa foi o pertencimento. Então, você, como fotógrafo, um fotógrafo de dentro, quais são as suas dificuldades e os seus próprios questionamentos até que ponto, né, essa imagem
ela é identificada, sua fala é maravilhosa, nos comove a todos, e essa inversão do colonialismo, o decolonial, inverter esse processo. Obrigada. Então, já aproveitando, agradeço também a Glaucia, que está aqui, ela que me convidou também através da Yandé, né, que foi uma seleção de vários artistas, com a curadoria do Milton Guran, né, e tive a feliz oportunidade de estar aqui agora com esse fotolivro que vai ser lançado ainda, né, na França também, tanto que está em francês, appartenance, ó, gastei o francês aqui. E que é pertencimento, né? Uma palavra tão importante para nós, que eu acho que é basicamente o que a gente está dizendo aqui, né? Então, vale a pena também vocês darem uma olhada, uma conferida aqui. E não é só meu, mas junto com a Ana Mendes também, né? Tem um pouco desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo junto da luta dos povos indígenas, e é desse pertencimento que a gente fala, né? Então, por exemplo, é muito difícil eu estar aqui falando só como fotógrafo, né? Tanto que parece que é um estado de transição quando a gente está no movimento, né? Ora eu sou fotógrafo, ora eu sou junto ali com o povo, cantando, toré, dançando. Uma coisa não está diferente da outra, né? Então, é como a gente começou a contar aqui sobre os territórios, né? O território faz parte da gente, a gente é o território também, né? Então, é como que a fotografia é a gente também é fotógrafo, e essas coisas se correlacionam, entrelaçam, e isso que é bastante interessante, né? Então, o pertencimento é um pouco disso, né? Da nossa identidade que está presente na imagem, na fotografia. Acho que tem mais uma pergunta ali no fundo, e talvez a gente possa ir encerrando. Eu recebi aqui coisas assim, que quer dizer luzes. Bom dia, Edgar. Muito obrigado por dividir com a gente as suas imagens e a sua história. Nessa última pergunta que você respondeu agora, você falou um pouco disso, de que hora você é fotógrafo e hora você está participando das atividades ali, né, na sua aldeia, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, quando que você deixa de lado a câmera para participar, se você tem outros, não sei que palavra usar aqui, mas outros tipos de emprego assim na sua própria aldeia, e se o papel do fotógrafo, se ele tem uma importância até na questão da comunicação com outras tribos e com outras aldeias, assim, se ele tem um papel hoje em dia que faz esse elo entre outras comunidades. Acho que isso é importante porque a fotografia é comunicação, né? Então, justamente, realmente, isso gera uma aliança, né? Inclusive, eu vindo da antropologia também, aprendi muito isso também. Inclusive, estou vendo ali o meu ex-professor Vargas, né? Tá bem ali. Que medo. Mas isso é muito interessante porque a antropologia ajuda a pensar isso, né? Por exemplo, uma coisa importante para a antropologia é a própria etnografia, né? Então, eu uso muito desse conceito da etnofotografia, né? Que é no sentido da gente poder estar imerso com o povo, com a comunidade, ou com o assunto no qual você quer, por exemplo, pesquisar, né? Então, para nós, enquanto indígena, é muito importante essa questão do fazer junto, né? O fazer com, né? Fazer, por exemplo, eu vou pesquisar sobre os saberes tradicionais do fazer roça em certo povo. Por que não pegar na enxada também, né? Não ser alguém que vê a distância, participar junto, né? Então, acho que nós, enquanto fotógrafo, é um pouco nesse sentido também, né? De poder estar imerso. E eu, enquanto pertencente ao povo, seria muito estranho, talvez, eu ficar só de fora, fotografando e não estar junto, né? E isso eu falo um pouco disso no meu trabalho de mestrado também, né? No qual eu vejo outros parentes fazendo isso também, né? Por exemplo, tem um parente Kaiowá que ele estava fotografando e depois deixava a câmera no pescoço e depois ia cantar também, né? Aí
depois, algum momento depois, fotografava e depois voltava e cantava, né? É um pouco meio nesse sentido de que é estar junto, né? Não estar distante. E isso eu acho que equivale para várias situações, não só para nós enquanto indígenas, mas serve para outras pessoas também, né? Ou pra outros afazeres também, né? Que é criar relações, elas são muito importantes para fazer aquilo que a gente faz, né? E viva a fotografia.